Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos juntos para trazermos aqui a palavra do Senhor, para adorarmos a Deus, para ministrarmos uma palavra ao teu coração. Nós estamos após a Páscoa, após a ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesse momento e te dar um ok, te dar uma saudação através da palavra que está no livro de Apocalipse, Revelação, no capítulo 1. Eu quero que você, nesse momento, possa ler comigo essa palavra, para que a gente possa adentrar a presença de Deus através da oração. Eu te convido a abrir a tua Bíblia, a pegar a tua Bíblia, seja ela no celular, ou seja ela em livro, em papel, para que nós possamos ler esse texto e começarmos um culto, e começarmos um tempo de adoração ao nosso Deus. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4 ao versículo 8, que nos diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E ainda nos versículos 17 e 18 do mesmo capítulo 1 de Apocalipse, diz assim: quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Glória a Deus, glórias ao Cordeiro, a Jesus o Senhor, o Salvador de nossas vidas. A Deus seja a honra e a glória e o louvor. Vamos orar, vamos adentrar a presença do Senhor, através da oração, através da adoração. Vamos exaltar, através de nossas palavras, esse Deus poderoso. Você pode, aonde você estiver, aí na sua casa, ou só ou com a sua família, no seu quarto, você pode agora, você pode falar com Deus, você pode glorificar a Deus, o Criador dos céus e da terra. Você pode exaltar e louvar a Jesus, aquele que venceu a morte,
aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Você pode adorar ao Senhor. Adore a Deus em oração neste momento comigo. Bendito e eterno Deus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, eu quero te exaltar, Senhor, e te glorificar nesse momento, nessa hora, meu Deus, de oração, de adoração, junto com todos os meus irmãos e minhas irmãs. Nós adentramos a Tua presença santa, nós nos achegamos ao trono da graça. Senhor, de forma humilde, suplicamos a Ti que o Senhor estenda a Tua mão sobre nós, assim como o Senhor Jesus estendeu a mão direita sobre João e o fez levantar. Que o Senhor também, meu Deus e meu Senhor, estenda a Tua mão sobre nós e nos levante, porque nesta hora nós nos prostramos diante do Senhor em adoração e declaramos que o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. Glória seja a Ti, Senhor, Pai, e glória seja ao Cordeiro, aquele que é digno de abrir os selos, de abrir o livro, aquele que é digno de julgar os vivos e os mortos, porque Ele venceu a morte, tem as chaves da morte e do inferno. A Ti, Senhor Jesus, honra e glória e louvor. Nós adoramos a Deus, nós exaltamos a Deus neste momento. Glória a Deus, aleluia, exaltado seja o Senhor. Te adoramos, Pai, te adoramos, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Então, glórias ao Senhor Jesus, glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, para poder adorar o Senhor, exaltar ao Senhor nosso Deus, nesse momento de culto, nesse momento de adoração ao Senhor. Em todo culto temos orações de louvor, de adoração. Nós exaltamos a Deus nesse momento. Em todo culto também nós nos entregamos a Ele, oferecemos a Deus os nossos bens, a nossa vida, a nossa adoração. E eu quero, nesse momento de entrega, nesse momento de doação, eu quero ler o texto de João capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21, após Jesus ter ressuscitado dentre os mortos, Ele apareceu várias vezes aos discípulos, e esta é a terceira vez a manifestação do Senhor Jesus, terceira vez que Jesus se manifesta aos seus discípulos, aqui na narrativa pelo evangelista João, capítulo 21 do Evangelho de João, quero que você leia, que você acompanhe, que diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que Ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada pegaram. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Disse-lhe Jesus: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes
Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, lançou-os ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és? Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus pela sua palavra. Terceira vez que Jesus se manifesta aos seus discípulos. Terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Ele apareceu para consolá-los, para tirar-lhes o medo. Ele apareceu antes, quando estavam trancados em suas casas. Ele apareceu e disse: Pai seja convosco. Ele apareceu quando Tomé duvidava e tirou a dúvida do coração de Pedro, de Tomé, quero dizer. Ele apareceu e ele manifestou do seu poder e do seu Espírito, soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas desta vez o Senhor Jesus se manifesta a eles no lugar do trabalho deles. Pedro disse: eu vou pescar. Ele estava preso, ele estava isolado, estava nas suas casas, mas o Senhor os tirou da sua casa, o Senhor os tirou do seu isolamento. Agora eles estão querendo ir para o seu trabalho. Todos nós saindo dessa quarentena, todos nós saindo desse tempo de isolamento, todos querendo voltar às suas atividades, todos querendo ganhar o seu pão de cada dia, pescar o seu peixe. Todos estão querendo, nesse momento, voltar às suas atividades. Não era diferente como Jesus estava vendo aqui os seus discípulos naquele momento. E eles vão pescar, mas eles passam a noite toda e não pegam nada. Talvez o esforço que você está tendo, talvez o seu esforço para querer juntar os recursos esteja sendo difícil, grande. Você está se esforçando para poder ter o pão de cada dia, ter o seu alimento. E o Senhor Jesus, ao chegar na praia, Ele falou com eles de manhã, visto que eles não tinham pego nada: vocês têm alguma coisa para comer? O Senhor pergunta hoje: como é que está as tuas finanças? Vocês têm alguma coisa para comer? Como é que está a tua geladeira? Como é que está as tuas despesas? Como é que está as tuas finanças? O Senhor Jesus não sabia que eles passaram a noite toda pescando, mas eles queriam ouvir da sua boca dizer: nós não pegamos nada. Nós não temos nada, Senhor. Nós não temos nada para comer. Embora a gente tenha trabalhado, mas nós não conseguimos nada. A noite toda não conseguimos nada. E o Senhor Jesus, sabendo, tendo nas suas mãos todo o poder, Jesus é capaz de suprir as nossas necessidades. Ele sabia onde estavam os peixes, Ele sabia onde estavam os recursos,
E ele disse: lançai a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão o que vocês estão procurando. Eles seguiram a orientação do Senhor, porque eles já tinham aprendido antes, o Senhor já tinha feito isso quando estava com eles. Eles lançaram a rede e puxaram e pescaram 153 grandes peixes. Um milagre maravilhoso que o Senhor realizou na vida dos discípulos. Porque o Senhor realizou um milagre dos peixes depois da ressurreição, depois do seu corpo glorificado, o Cristo ressurreto. O Senhor Jesus realizou esse milagre financeiro, esse milagre material, para suprir a necessidade dos seus discípulos, para mostrar para eles que Ele está vivo. Jesus continua realizando milagres. O evangelista Lucas, ao escrever o livro de Atos, no primeiro capítulo, lá no início, ele diz que ele tinha escrito um primeiro tratado acerca de tudo quanto Jesus tinha começado a ensinar e a realizar. Jesus começou a realizar e a ensinar grandes coisas narradas nos evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas. Mas Lucas está dizendo que Jesus continua realizando milagres e continua ensinando. E dessa maneira que Jesus também se revela aos seus discípulos para dizer: eu estou vivo e eu continuo realizando milagres nas suas vidas. Eu continuo com o poder, com a autoridade, com a soberania sobre tudo. O Senhor quer abençoar a tua vida financeira. Eu quero, nesse momento, pedir que você também ore comigo agora. Reconheça que você depende dEle, que você depende dos céus, que você depende de Jesus, que você depende de um milagre, que você depende de Deus. Reconheça isso. Se está difícil, diga para Deus: está difícil, porque Ele está te perguntando o que você tem para comer, como é que está a tua vida financeira. Reconheça, ore, fale com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nós reconhecemos que Tu és Senhor nos céus e na terra. Todas as coisas estão debaixo do Teu poder e a Tua vontade está acima de tudo. Nós reconhecemos, especialmente neste momento de isolamento social, de pandemia, de doença no mundo, de crise econômica, nós reconhecemos que precisamos da Tua ajuda financeira. Senhor, muitos neste momento estão sem nada, muitos nesse momento não sabem o que vai ser amanhã, como será daqui a uma semana, como será daqui a um mês, mas o Senhor pode fazer o milagre. E nesta hora nós queremos abençoar este irmão e esta irmã e pedir ao Senhor que o Senhor faça um milagre nas finanças, um milagre financeiro na vida deste irmão e dessa irmã. Venha mostrar o caminho, venha mostrar a solução, venha abençoar as suas finanças, Senhor. Abençoa, Pai. Nós queremos consagrar a Ti aquilo que temos, porque o Senhor Jesus também nos ensinou. Ele trouxe pães e peixes para abençoar os seus discípulos. E nós também queremos, Senhor, ao exemplo do Senhor Jesus, apresentar a Ti os nossos bens, os nossos dons. Nós queremos apresentar a Ti aquilo que temos para abençoar a Tua obra, para abençoar a Tua igreja. Queremos consagrar as ofertas, queremos consagrar dízimos, queremos consagrar o nosso tempo, a nossa vida, os nossos bens, para a glória do Senhor, para abençoar a vida daqueles que precisam também, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós temos a oportunidade de poder semear também. Jesus nos deixou o exemplo. Ele nos deixou o exemplo nesse texto, onde Ele faz o fogo ali na praia. Ele coloca os peixes que Ele trouxe sobre a brasa. Ele trouxe pão também. Como Ele fez isso, de onde Ele pegou, quem deu a Ele, nós não sabemos, mas o Senhor trouxe para os seus discípulos. Dessa maneira também está nos ensinando que nós também temos condição de poder semear, de poder abençoar a vida dos nossos irmãos. Passado esse momento, amados, nesse que nós podemos dizer um culto online diante da presença do Senhor,
passado esse momento de adoração, esse momento de ofertório, de dedicação da nossa vida e de nossa oração pelas finanças, nós queremos, nessa terceira parte, continuando a leitura do Evangelho de João, a partir agora do versículo 15, falar de reconciliação e envio. Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15 até o versículo 19, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Estou lendo aqui a versão Almeida, Revista e Atualizada. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus pela sua palavra. O que o Senhor Jesus tem para nos ensinar nessa parte sobre reconciliação e envio? Nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Nós sabemos que Pedro estava se sentindo afastado de Deus. Hoje nós poderíamos dizer o seguinte: uma pessoa que se sente afastada da igreja, uma pessoa que se sente longe de Deus, longe da igreja, indigno. Alguns se sentem indignos e não participam da ceia, alguns se sentem indignos e não oram, e não leem a Bíblia, alguns se sentem indignos, sentem-se que estão distantes de Deus, porque pecaram, porque se desviaram dos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus quer nos ensinar, em primeiro lugar, nesse texto, a necessidade de autoavaliação. Autoavaliação. De forma sincera. Jesus está fazendo ali uma análise, uma avaliação, um questionamento com Jesus. Jesus pergunta 3 vezes sobre o sentimento ou os sentimentos de Pedro. Sabemos que Jesus não pergunta a mesma coisa, embora nessa Bíblia aqui nós ouvimos a mesma expressão: Pedro, tu me amas. Mas existem outras versões que traduzem de uma maneira mais direta uma palavra mais específica, e que na verdade Jesus não está perguntando uma só coisa, um só sentimento. Pedro era um grande líder em potencial, mas ele precisava entender os seus sentimentos, e da mesma forma como ele, nós também precisamos olhar as nossas motivações, os nossos sentimentos e as nossas emoções religiosas. Temos que nos autoavaliar
para saber que tipo de sentimentos, que tipo de emoções e motivações nós temos. Você ama de verdade o Senhor? Não esqueça que o nosso coração, que o seu coração humano, como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Lembremos disso, que nós podemos nos enganar com os nossos sentimentos, nós podemos nos enganar com as nossas emoções, nós podemos nos enganar com as nossas motivações. Pedro sempre afirmava com todas as letras para Jesus, antes de sua morte: Senhor, se for possível, eu morro por ti, eu nunca te abandonarei. Ele sempre expressava os seus sentimentos, a sua vontade, a sua determinação. E todos nós sabemos que no momento em que Jesus precisou, no momento em que Jesus estava ali, na dor, ele fugiu e ele negou Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, capítulo 12, verso 13, ele disse que nós não podemos pensar de nós mesmos além do que convém, antes devemos pensar com moderação. Nós precisamos fazer uma autoavaliação sincera de nossa fé, de nosso amor, de nossa dedicação, de nossa fidelidade, se verdadeiramente somos crentes no Senhor, ou se nossa fé é superficial. Então, essa primeira lição que o Senhor Jesus está ensinando para Pedro e para nós, é que nós temos que nos autoavaliar, que tipo de fé nós temos, que tipo de amor é esse que nós temos pelo Senhor. Em segundo lugar, eu vou explicar já agora as palavras que o Senhor Jesus usa quando ele pergunta para Pedro se o ama. Em segundo lugar, o Senhor Jesus está querendo nos dizer que os nossos sentimentos podem melhorar, podem ser melhores. Nós temos que ter uma compreensão melhor dos nossos sentimentos. Seu amor e dedicação pelo Senhor pode crescer, o nosso amor e nossa dedicação pode crescer. Nós temos que descobrir o nível de sentimento, o nível de dedicação, de fé que nós temos. Nós temos que descobrir que tipo de fé é essa, que tipo de sentimento, de amor, de dedicação é essa que nós temos em nosso coração por Deus, por Jesus. Será apenas uma amizade que nós temos? Será um compromisso como de um noivado? Ou será um compromisso sério de casamento? Nós queremos um compromisso sério com o Senhor, ou nós nos enganamos com uma aparência religiosa, com um falso amor, com uma falsa fé? O Senhor pergunta para Pedro, a primeira vez que Jesus pergunta assim, na Bíblia judaica completa eu vi que é diferente. Você me ama mais do que estes? E Pedro respondeu, sim, Senhor, você sabe que eu sou seu amigo. Mas Jesus pergunta para Pedro, dizendo assim, Pedro, tu me amas? E quando ele fala me amas, ele usa o verbo, a expressão ágape. Você me ama com um amor incondicional, o amor ágape? E Pedro usa em resposta o amor filéu, amor como irmão. Nós somos como irmãos, eu te amo como um irmão. Jesus pergunta novamente e usa a mesma expressão, ágape, você me ama? E já não mais diz mais do que este, mas apenas você me ama? Com esse amor incondicional? E Pedro mais uma vez diz, Senhor, você sabe que eu sou o teu amigo. E a terceira vez Jesus usa a expressão e baixa o nível para ele compreender. Pedro,
você é meu amigo? Você me ama apenas como um amigo? E Pedro continua afirmando com as mesmas palavras: Senhor, tu sabe todas as coisas. Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu sou seu amigo. Ele não mudou os seus sentimentos. Jesus está querendo descobrir qual o sentimento que Pedro tem, que tipo de amor ele tem. Pedro, nas 3 vezes, diz: eu sou teu amigo, eu sou teu amigo. Eu não tenho esse amor incondicional, Senhor. Eu disse, Senhor, antes muitas vezes que eu era capaz de morrer por ti, mas agora, Senhor, eu reconheço que eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse amor capaz de morrer por ti, Senhor. Interessante é que o Senhor Jesus logo em seguida diz para ele, né, Pedro, tu não sabes que tipo de morte tu experimentará por mim. Pedro iria ser martirizado pelo Evangelho, ser martirizado pelo amor que ele tinha por Jesus. O nosso amor precisa crescer, nós precisamos descobrir que tipo de sentimento nós temos pelo Senhor. E para finalizar, nas 3 vezes que Jesus pergunta se ele o ama, Pedro responde que sim, embora respondendo que amava com um amor fraternal de irmão. Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os cordeiros. Pedro, não importa como é que você está agora, se você me ama, se você está disposto a me seguir, ele diz: segue-me, segue-me com o amor que você tem no seu coração, Pedro, segue-me com a condição que você tem agora, Pedro. Você reconhece que tem pouco amor por mim, mas esse pouco é o suficiente para você poder fazer a minha obra. Segue-me, Pedro. Que tipo de amor nós temos, sentimental, espiritualista, não importa, né, que tipo de crente a gente é. Muitos fazem julgamento do tipo de crente, se é sentimental, se é espiritualista, é carismático. Alguns são racionais. Só não podemos ser ouvinte esquecido, frequentador de culto, superficial, que não seja praticante. O Senhor te chama do jeito que você está, Ele te desafia a se achegar a Ele, porque há uma obra, há uma missão a ser desenvolvida. Eu quero te convidar nesse momento a entregar o teu coração ao Senhor. Jesus foi atrás de Pedro. Todos os outros tinham se encontrado com Jesus. Até mesmo Pedro tinha ido no túmulo de Jesus. Pedro já tinha visto que Jesus tinha ressuscitado, ele sabia, ele cria, mas no seu coração ele não sentia que poderia continuar sendo um líder, continuar fazendo a obra do Senhor. Volte-se para o Senhor nesse momento e diga para Ele: Senhor, eu te amo. Senhor, eu creio em Ti. Eu me entrego a Ti do jeito que eu estou. Eu me achego a Ti do jeito que eu estou. Com esse sentimento, com esse jeito de ser, com a minha maneira, eu quero Te servir, Senhor. Eu quero Te seguir, Senhor. Eu quero fazer a Tua obra. Entregue o seu coração para o Senhor e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não tenho nada, eu preciso da Tua graça. Eu não tenho esse amor grande que eu dizia que eu tinha. Eu não tenho essa competência que eu dizia que eu tinha. Eu não tenho esse recurso e essa sabedoria toda que eu dizia que eu tinha. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu tenho pouco, eu sou assim, dessa forma eu me entrego a Ti. Vamos orar e coloque a sua vida diante do altar do Senhor nesse momento. Senhor Jesus, nós reconhecemos a Tua santidade, o Teu poder, a Tua glória. Tu és Deus, Tu estás acima de todos. E nós reconhecemos a nossa limitação, pois somos humanos, somos falhos. Reconhecemos a nossa limitação, nossos sentimentos, muitas vezes superficiais. Nosso amor, nossa fé, nossa dedicação, tudo isso muitas vezes, ó Deus, é pouco, é o mínimo.
e para completar, muitas das vezes, não nos sentimos capazes de prosseguir, de fazer a tua obra. Mas nesse momento, assim como Pedro, nós também dizemos: Senhor, nós te amamos, Pai, como um amigo, nós te amamos como irmão, e nós te amamos como Senhor de nossas vidas, como nosso Salvador. Senhor Jesus, recebe a nossa dedicação, recebe a nossa entrega, a nossa reconciliação. Este irmão, essa irmã que está se reconciliando, que está se voltando para Ti agora, acolhe o seu coração, essa vida, Senhor, acolhe com os Teus braços, recebe este irmão que está voltando para o Senhor, e que a partir de agora o Senhor nos abençoe. Derrama essa unção, esse envio sobre nós, sobre cada um, sobre cada uma, sobre todos. Derrama esse envio sobre a nossa vida e nos abençoe. Em Teu nome santo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. O Senhor Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Que você possa assumir a partir de agora um compromisso. Há pessoas que Ele coloca debaixo da tua responsabilidade espiritual. Há vidas que precisam ser cuidadas. Há vidas que precisam de oração, precisam da tua oração. A obra precisa da tua oferta, dos teus recursos. Há vidas que precisam da tua palavra, do teu consolo,